Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais e aos desencarnados que aqui vieram acompanhar a nossa explanação, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso estudo é a mensagem O Poder da Fé, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, e nos Evangelhos de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19, em Marcos, capítulo 11, versículos de 10 a 13. Como sempre, nós fazemos um instante de prece, um instante de reflexão. Aqueles que quiserem e puderem, cerrar os seus olhos, elevando o pensamento até Deus e Jesus, aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, para que nos inspirem, nos intuam, nos favoreçam para o estudo dessa noite, que possamos entender a mensagem que nos foi enviada e que vai ser transmitida. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Não, né? Não. Essa pergunta é que para a gente ter uma noção, que aqueles que já acompanham o Espiritismo têm uma noção do nosso palavreado, da nossa forma de falar, do nosso vocabulário. Paulo de Tarso também é dito o apóstolo dos gentios, ou convertido de Damasco. No Novo Testamento tem 14 cartas atribuídas a Paulo, e numa dessas cartas é que ele endereça aos Hebreus. E ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se não tiver uma base, não vai ter fé. Que base é essa? Nós precisamos do ar para nós respirarmos. Nós temos fé que esse ar está ao nosso redor. Mas nós vemos esse ar? Não, mas nós temos a fé, uma fé inabalável, que essa troca gasosa está indo para os nossos pulmões e nos deixando vivos. Quando aconteceu a Covid, as pessoas desencarnavam por falta de ar. Paradoxal, né? Há tanto ar aqui e eu estou sem ar. Mas é que o pulmão não favorecia essa troca gasosa. Mesmo aqueles que tinham tanta fé que o ar está ao nosso redor, não conseguiam respirar, morriam e desencarnavam. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma luz que permite ver a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Aquele que tem fé caminha com segurança. Eu vi uma frase hoje: a gente levanta da cama com fé? Sim. Se a gente não tivesse levantado com fé, não estaria aqui. A fé é pôr o pé no chão, porque Deus vai colocar o chão para a gente pisar. Nós não sabíamos que o chão estava lá, mas ele está sempre. E a fé que remove montanhas? Jesus já falou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, essa fé vai remover montanhas. Que montanhas são essas? Aquela montanha de terra, tirar do lugar e passar para o outro. Hoje já é possível. Quem vem da borda da mata, do pântano, que está em Pouso Alegre, Pantano,
veio para cá, de lá da borda para cá, do lado esquerdo tinha um monte, um morro ali. Esse morro foi tirado dali, está sendo tirado dali, colocando do lado de baixo. Está removendo a montanha. Por causa da fé? Não. Por causa da fé monetária. Vai render lotes, tanto do lado de baixo quanto do lado de cima. É a fé monetária, é a fé que vai fazer dinheiro de alguma forma. Mas tem outras montanhas ao nosso redor. E essa fé é removida quando Cristo disse que a tua fé vai remover montanhas. E se a pessoa não duvidar delas, essa fé é o interesse material, o egoísmo, o fanatismo e as paixões orgulhosas que são essas montanhas do caminho. Aqueles que têm ou tiveram um vício, por exemplo, tabagismo, querem desesperadamente parar de fumar, mas a esse querer parar de fumar não se coloca uma fé, Kardec diz, uma fé robusta. Só quer parar, mas não move as montanhas que está na frente para que esse vício seja banido. Para isso, essa pessoa que deseja ficar livre desse vício do tabagismo precisa olhar para ela própria e tirar esse egoísmo que o cigarro dá uma certa euforia, um certo alívio. Eu falo por mim próprio que eu sou um ex-tabagista. Para isso precisa remover as montanhas, e é o que Cristo disse, essas montanhas do egoísmo. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, assim nas pequenas como nas grandes coisas. O vício do alcoolismo também é a mesma coisa. Aquele que deseja ficar livre do vício do alcoolismo precisa ter fé, precisa trabalhar em si próprio para eliminar esse vício. Essa montanha que está na frente dele, que é a montanha que Jesus falou, que vai ser removida. A fé sincera, verdadeira, é sempre calma, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, julga suprir com violência a força que falta. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, significa fraqueza e dúvida de si mesmo. Muitos que querem ficar livres desses vícios têm uma fé vacilante, não é aquela fé robusta. Eu quero porque quero deixar esses vícios do lado. Eu quero porque quero deixar de fazer conversas fiadas. Quero porque quero deixar de ficar olhando as páginas, mídias sociais o tempo todo. Precisa ter uma fé que vai conseguir. Se essa fé for robusta, ela vai sim conseguir. Mas se eu quero, mas no instante está vacilando, não vai conseguir ficar livre desses vícios. A verdadeira fé se junta à humildade. Aquele que tem fé deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que nada pode sem Deus. Os bons espíritos vêm ao auxílio daqueles que creem. Todos nós que estamos aqui acreditávamos que a porta desta casa estaria aberta para nos receber. É uma fé robusta. Sabíamos e sabemos que teria alguém aqui nos esperando, tanto para fazer essa conversa que eu estou fazendo agora, quanto para receber aqueles que chegam. O poder da fé se demonstra na ação magnética. Por seu intermédio, a pessoa atua sobre o fluido, que é o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão irresistível.
Daí porque Jesus, movimentando os fluidos magnéticos, curava e dizia ao final: a tua fé te curou. Entre nós, aquele que é um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, pela força da sua vontade dirigida para o bem, fazer esses singulares fenômenos de curas e outros, tidos como milagres, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Zero igual a fazer isso. Nós podemos perceber no filme que passou ainda há pouco tempo. Além da fé que ele tinha, ele sabia que os bons espíritos o inspiravam, o guiavam, e aqueles fluidos magnéticos que ele agitava era para fazer com que a cura acontecesse. Numa passagem dos Evangelhos, tem um obsidiado, um gadareno, um menino que está lá. O Espírito ora, joga ele no fogo, ora, joga ele na água. E o pai do menino chega e diz para Jesus: por favor, cura meu filho. Ele fala: mas os meus discípulos estão aí. E o pai fala: mas eu já apresentei aos seus discípulos e eles não conseguiram. E aí Jesus fala: traz essa criança aqui, e expulsa aquele obsessor, que na Bíblia está como endemoniado, mas nós sabemos que é um obsediado. Depois os discípulos perguntam a Jesus: por que nós não curamos esse menino? E Jesus responde a eles: foi por causa da tua pouca falta, foi por causa da sua falta de fé. Que se tivesse fé, dirias a essa amoreira: saia daqui e te planta no mar, e ela sairia. Se até os discípulos foram falhos na fé, nós também, muitas das vezes, somos falhos. Aí tem a fé raciocinada e a fé cega. A fé cega aceita tudo, o verdadeiro como o falso, e a fé raciocinada não. A fé raciocinada, ela é dirigida pela razão. Quando a fé é levada ao excesso, torna-se um fanatismo. E quando ela não se baseia numa base sólida, ela é vacilante. Só a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer. A fé não se impõe. Ela não tem uma pessoa que vai chegar para você e falar: acredite nisso porque isso é verdade. Não, a fé não se impõe. Ela se adquire e todos podem ter. As verdades espirituais básicas são essas bases da fé que é para ser adquirida. Não se compra, não vai no supermercado e fala: eu quero 200 gramas de fé. Não se compra isso. Não se vem numa casa espírita e fala: me dá um tanto de fé através do passe. Não, a fé é construída gradativamente. Nós temos o medo de mudar de hábitos, o orgulho que nega a existência de uma força superior impedem a existência da fé. E certas pessoas parece que a fé já nasceu com elas. Essa facilidade é sinal de progresso anterior. Em outras pessoas, ao contrário, dificilmente acontece. Umas trazem, ao renascer, a intuição do que já souberam, as outras têm de aprender. Mas o que se faz dessa existência fica para outra. A fé que nós não construímos na existência anterior, nós estamos construindo nessa. Tem pessoas que, quando bate o olho, já falam: isso aqui, pela minha fé, vai dar certo. Tem outras que precisam de muito trabalho para conseguir a mesma fé.
A fé precisa de uma base, de um fundamento, como disse Paulo, base daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso compreender. A fé raciocinada se apoia nos fatos e na lógica. Kardec afirma: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão de frente em todas as épocas da humanidade. Quando se tem uma fé lógica, ela é provada o tempo todo. Não precisa nós ficarmos procurando uma verdade que ela não tem. Ela se impõe verdadeira. E essa verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé que transporta montanhas, é mãe da esperança e da caridade. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Quem não tem fé, não tem confiança. E quem não tem confiança, nem fé, não produz, não faz nenhuma caridade. No livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito José diz que, inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Essa base deve ser forte e durável, a mais ligeira dúvida a abalar. O edifício desmorona quando nós não temos fé. Tudo aquilo que nós construímos vai desmoronar. Ele diz: levantai esse edifício sobre alicerces firmes, seja a vossa fé mais forte do que os erros e as zombarias dos descrentes. Sempre que nós falhamos, tem alguém dizendo que foi por falta de fé. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Encontra as palavras que vão à alma, enquanto que a fé aparente usa as palavras que deixam frio e indiferente aquele que escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, pregai pelo exemplo das vossas obras, pregai pela vossa esperança firme, para demonstrar a confiança que fortifica. Nos recomenda esse Espírito benfeitor José. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obra da fé, complementa ele. A fé sempre foi compreendida pelo lado religioso. Sempre. Por quê? Porque o Cristo demonstrou como uma alavanca poderosa que ele tinha. O Cristo que operou milagres materiais mostrou, por esses milagres, que o homem pode, quando tem fé e tem a vontade de querer, a certeza de que essa vontade pode fazer milagres. Os apóstolos também fizeram milagres e nós também podemos fazer. Nós, simples seres humanos e mortais, somos tais quais os apóstolos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus aqui ainda e podemos operar muitos milagres. A fé é humana ou divina, conforme a pessoa aplica suas capacidades para a satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O inventor que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e vai chegar ao fim desejado. Certeza que dá imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, consegue na sua fé a certeza da felicidade que espera. Com a fé se vence sempre. Esse que inventou a lâmpada elétrica, ele tinha fé? Com certeza. Ele já via no futuro as pessoas sendo iluminadas pelo invento dele. Se ele tivesse desistido numa primeira tentativa, nós estaríamos ainda com as candeias e as lamparinas e as fogueiras para nos iluminar.
Se Santos Dumont não tivesse fé que ele descobriria, construiria o avião, na primeira queda do balão que ele tentou, nós estaríamos ainda andando nas nossas carroças, nos ombros dos cavalos. Foi graças a Santos Dumont que encurtou as distâncias entre os continentes, essa fé que ele tinha. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar os prodígios que não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. É o que orienta um espírito protetor em O Evangelho segundo o Espiritismo. E Joana de Ângeles diz: a fé deve apoiar-se na razão que indaga, no discernimento que estabelece diretrizes comportamentais para não ser cego. A fé amadurece através da conduta que propõe. Sempre que nós estamos crentes que vamos conseguir alguma coisa, a nossa conduta é para que se realize esse feito. O homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não força seus limites de resistências. Nós sabemos que por aqui passa um caminho dito caminho da fé. Não passa por dentro de Pouso Alegre, mas passa mais fora. Porque esse caminho da fé conduz peregrinos até a Aparecida. Sai de Tambaú e vai até a Aparecida. Faça esse caminho a pé de bicicleta, de cavalo, de carro. Aqueles que têm fé chegam. Aqueles que não têm, não chegam. Muitos não passam dos primeiros quilômetros. Começa a doer o pé, começa a doer a cabeça, começa a doer alguma coisa. Alguns empregam esse meio como diversão e se dão mal, muitas vezes. Porque os espíritos protetores protegem aqueles que têm fé e que vão conseguir fazer essa caminhada. Nada é impossível àquele que crê, mas é preciso ter cuidado para não cair no fanatismo dessa expressão. Tudo é possível àquele que crê. Eu creio que vai subir de joelhos daqui até Santo Antônio, o bairro de Santo Antônio, sabendo que é um morro íngreme. Isso aí é um fanatismo, eu não conseguiria. E por isso é preciso dosar a nossa fé, a nossa forma de expressar essa força que nós temos. A fé é força que se irradia como energia operante e consegue remover as montanhas de dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que são contra a marcha do progresso. Sempre que o progresso precisa ser feito, alguma coisa vem para dar fé àquele que está imbuído de fazer esse nosso mundo avançar. A fé se desenvolve no trabalho incessante no bem, é o que nos diz Emmanuel. A fé que tem a pessoa desenvolvida confia em Deus, no seu amor e providência, mas também em si mesmo, por conhecer os próprios limites e a própria capacidade de ação. Diante das provações, nem sempre é possível demonstrar a fé que gostaria. Da mesma forma, os apóstolos pedem ao Mestre que lhes conceda a fé, como se essa fosse um bem material que pode ser transferido de uma pessoa para outra, como doação ou herança. A fé que eu tenho é só minha, eu não posso legar para outra pessoa. A fé que cada um tem é própria dela, dessa pessoa, e não pode ser legada. É importante considerar que situações podem oferecer oportunidade de despertamento da fé.
O seu desenvolvimento, porém, é outra história. A fé, quando se desperta, por exemplo, numa calamidade, uma enchente, as pessoas dizem: eu tenho fé que vou conseguir sair daqui. Ela vai conseguir e sai, mas precisa manter essa fé. Curiosidade e sofrimento oferecem portas à fé, mas não dão segurança à sua manutenção. É o que acabamos de falar. Observamos pessoas que, em seguida, grandes calamidades da sorte correm medrosas, manifestando esperança no remédio das palavras. Depois de uma calamidade, as pessoas procuram as igrejas, os templos, os centros espíritas, em busca de conforto. Algumas têm, e é preciso manter essa fé. O fenômeno, muitas vezes, é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos chicotes das experiências difíceis. É preciso guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por não ignorar que a aquisição da fé, em muitos casos, obra dos séculos, foi que Jesus optou por exaltar-lhe o poder, em resposta ao pedido que lhe dirigiram os apóstolos. Entretanto, a fé não precisa ser grandiosa, fora do comum, basta que seja verdadeira, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, uma semente tão pequena que, quando nasce, cresce, serve de pousada para os pássaros. E crescerá e será capaz de realizar coisas prodigiosas, deslocando montanhas, que está em Mateus capítulo 17, versículo 20, ou fazendo uma moreira desenraizar-se e ser transportada até o mar, em Lucas capítulo 17, versículo 6. A árvore da fé viva não cresce no coração milagrosamente. O Criador dá tudo, mas não dispensa o esforço da criatura. A maioria das pessoas acha que a fé milagrosa seja uma doação a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isto é um equívoco, é um erro. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Plantemos a fé em nós e essa fé crescerá. Transportar montanhas e árvores, coração da fé, são simbolismos utilizados por Jesus com a finalidade de fixar um ensinamento. Não devem ser considerados literalmente. Revelemos a nossa fé através das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Hoje nós estamos aqui desfrutando de uma obra de fé que Dona Ilka plantou há mais de 36 anos. Nesse mês, o Centro Espírita Vinha do Senhor faz 36 anos da sua fundação. Essa fé que Dona Ilka tinha, ela não imaginava que nós estaríamos aqui hoje, mas tinha fé que alguém continuaria o serviço, o trabalho que ela deixou. E graças a ela, nós estamos aqui
e que possamos levar à frente, com a nossa fé, de que muitos estarão também para continuar, dar continuidade aos trabalhos que aqui são feitos. Nesse instante em que nós fazemos essa palestra no piso térreo, no piso superior está acontecendo uma evangelização infantil e uma evangelização da mocidade. E nesta casa nós também temos um atendimento fraterno, uma artesanato terapia, que são pessoas trabalhando para confecções de peças em artesanato. É uma terapia, um tipo de terapia para aquelas pessoas. Nós temos as reuniões mediúnicas que são restritas aos membros que participam dela. E essas reuniões é de auxílio aos espíritos sofredores que aqui vêm e aos desencarnados que aqui também vêm participar das nossas palestras, dos nossos atendimentos fraternos. Esse atendimento fraterno acontece às segundas, quartas e sextas e aos sábados. Nós temos também algumas outras atividades, como a biblioteca, que tem livros para serem emprestados por determinado tempo. Tudo isso foi porque Dona Ilka levou ao pé da letra a carta que Tiago escreveu. A fé sem obras é morta. Nós, com a nossa fé, vamos plantando as nossas sementes ao longo da nossa existência. Que essa fé que nós plantamos possa produzir frutos e que ela possa ter obras para aqueles que vêm depois de nós desfrutarmos. É o que tínhamos para hoje. Saúde e paz a todos, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Aqueles que quiserem e puderem cerrar os seus olhos, já devidamente elevados até Deus, até Jesus. Vamos agradecer esses instantes de aprendizado edificante que a nós nos foi proporcionado. Que possamos levar conosco os ensinamentos aqui contidos. Que possamos ter mais fé em nós, nos nossos irmãos, em Deus, em Jesus. Agradecemos também aos mentores que conosco estiveram, aos mentores dessa casa, e que Jesus possa nos acompanhar aos nossos lares. Que assim seja.